A história da crucificação, bem, é uma das mais conhecidas do mundo. Mas e se olharmos para ela com outros olhos, com um foco diferente? É o que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar num relato muito pormenorizado que vem do livro de Urântia e seguir os acontecimentos daquele dia quase passo a passo, através dessa perspectiva. Logo de início, o relato estabelece uma ideia central muito poderosa, que está nesta frase. A crucificação não é aqui apresentada como a história de uma vítima, mas sim como uma escolha, uma entrega consciente e voluntária da própria vida. E este ponto é fundamental para se perceber tudo o que se vai passar a seguir. Então, a nossa história começa. São quase 9 da manhã. Podemos imaginar a cena. Os soldados romanos saem do pretório com Jesus e começa aquela marcha lenta e pesada em direção a um lugar chamado Gólgota. Atrás deles forma-se uma multidão. Uma mistura de tudo, na verdade. Alguns apoiantes escondidos, muitos inimigos declarados e, claro, uma grande quantidade de curiosos. É importante perceber que aquilo não era um caos. Longe disso. Era um procedimento romano muito bem definido, quase um ritual. A fonte descreve-o como uma formalidade brutal. Havia uma ordem, o capitão ia à frente, cada condenado era obrigado a carregar a pesada viga horizontal da sua própria cruz e uma placa anunciava o crime para toda a gente ver. No destino, as estacas verticais já estavam lá, fincadas na terra, à espera. Era uma exibição de poder metódica e pública. E é aqui que surge um ponto de tensão. A inscrição que iria para a cruz. Os líderes judeus protestaram, claro, eles não queriam que Jesus ficasse rotulado como o rei deles. O que eles exigiram foi que a placa dissesse que ele afirmava ser o rei. Uma diferença subtil, mas crucial. Só que Pilatos, que se sentiu encurralado e humilhado com os acontecimentos da manhã, viu aqui uma oportunidade de ter a última palavra. E com estas palavras, Pilatos basicamente acabou com a discussão. A recusa dele foi total, absoluta. A inscrição ficou como estava, um pequeno ato de desafio que enfureceu os seus opositores e que selou a mensagem que todos iriam ler. O relato faz questão de destacar o estado físico terrível em que Jesus se encontrava. Uma noite sem dormir, sem comida nem água, depois de vários interrogatórios e um açoitamento brutal, as forças dele simplesmente acabaram. Assim que saíram pelos portões da cidade, ele desabou sob o peso da madeira. Não conseguiu levantar-se. E é neste momento de colapso que entra em cena uma figura fascinante, Simão de Cirene. O texto dá-nos uma história de fundo surpreendentemente detalhada sobre este homem. Ele não era um seguidor, era só alguém que ia passar, a caminho do templo. Os soldados simplesmente o agarraram e o forçaram a carregar a viga. E ele ficou, viu tudo. E essa experiência transformou. Ele e a sua família tornaram-se figuras importantes na nova fé. Mas o detalhe mais comovente é que Simão nunca soube, nunca percebeu que o homem cujo fardo ele carregou era o mesmo que, noutra altura, tinha ajudado o seu próprio filho. Mesmo ali, na sua própria marcha para a morte, a sua compaixão parece estar focada nos outros. Ele viu um grupo de mulheres a chorar por ele, o que na verdade era proibido por lei, e vira a atenção delas de si mesmo. Em vez de se focar no seu sofrimento, ele avisa-as sobre o futuro de Jerusalém. É uma demonstração de preocupação que vai muito além da sua própria agonia. A procissão finalmente chega ao Gólgota, pouco depois das 9, e agora a narrativa muda para o ato em si, para o momento da crucificação. É aqui que vamos ver o contraste mais gritante entre a crueldade metódica e uma resposta de graça extraordinária. A descrição do ato é muito direta, quase clínica. Os braços foram amarrados e depois as mãos pregadas à viga. Essa viga foi então içada e encaixada no poste vertical. E um detalhe crucial que o texto aponta, os pés dele foram pregados perto do chão. Esta proximidade era importante. Significava que ele podia ouvir tudo o que a multidão dizia e que as suas próprias palavras também podiam ser ouvidas com clareza. Era costume umas mulheres oferecerem vinho com drogas aos condenados para aliviar um pouco a dor. Foi-lhe oferecido. Ele provou, mas recusou-se a beber. A narrativa sugere que foi uma escolha deliberada. Ele ia enfrentar a morte com a sua consciência humana totalmente desperta para viver a experiência até ao fim. E aqui está o tal contraste impressionante. No meio do ato de ser pregado na cruz, as primeiras palavras que se registram não são um grito de dor, mas uma oração de perdão para os mesmos homens que lhe estavam a infligir aquela dor.
O texto sugere que isto não foi um pensamento do momento, mas sim a revelação do propósito de toda a sua vida. As horas seguintes na cruz não foram de sofrimento silencioso. Pelo contrário, foram preenchidas com interações humanas, com diálogos que nos revelam muito sobre a natureza de quem estava presente e a dele próprio. Esta linha do tempo ajuda-nos a estruturar as horas seguintes. A crucificação começa às 9h30 da manhã. Por volta das 11, a multidão está no seu auge, com mais de 1000 pessoas a assistir e a zombar. Mas pouco depois, a maioria começa a ir-se embora. Ao meio-dia, resta apenas um grupo mais pequeno para testemunhar um momento muito pessoal. Jesus a falar com a sua mãe. A zombaria não vinha só da multidão embaixo, vinha também do lado. Um dos homens crucificados ao lado dele juntou-se ao coro, desafiando-o com as mesmas palavras que o tinham levado até ali. Mas o segundo, o ladrão, repreende o primeiro. Este homem, que segundo o relato já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus antes, tem um momento de clareza ali. Ele reconhece a sua própria culpa e a inocência de Jesus. E nesse reconhecimento faz um apelo de fé notável. A resposta é imediata e clara. No meio da sua própria agonia, ele oferece segurança e aceitação àquele homem. É um momento de graça pura, no meio de uma crueldade que é difícil de descrever. Por volta do meio-dia, a sua atenção vira-se para a família. Ele vê a sua mãe, Maria, a sofrer ao pé da cruz, amparada pelo apóstolo João. E ali, ele trata de assegurar o futuro dela, criando um novo laço familiar entre os dois. É um ato profundamente pessoal, que mostra que ele estava a tratar das suas responsabilidades terrenas até ao fim. À medida que a tarde avança, a atmosfera no Gólgota muda drasticamente. Entramos nos momentos finais que vão ser marcados por acontecimentos da natureza e por declarações finais. O cenário torna-se quase apocalíptico. Uma tempestade de areia, muito invulgar para aquela altura do ano, cai sobre a cidade. O céu fica tão escuro que o sol desaparece. O vento forte acaba por dispersar quase todos os que restavam, deixando apenas um pequeno grupo de soldados e crentes para testemunharem o fim. Naquela escuridão crescente, ouve-se um pedido simples, humano. Tenho sede. É um lembrete da sua mortalidade, do seu sofrimento físico. O capitão da guarda, mais uma vez, umedece-lhe os lábios com o vinho deles. Um pequeno ato de alívio. A sua morte foi invulgarmente rápida. As vítimas da crucificação podiam agonizar durante dias, mas ele esteve na cruz por menos de 5h30. Este relato atribui a sua morte rápida não apenas ao sofrimento físico, mas também à imensa angústia emocional e espiritual que ele suportou. E então, pouco antes das 3 da tarde, ele grita as suas palavras finais, uma declaração de conclusão e uma entrega final. Com isto, ele inclina a cabeça e, como diz a fonte, abandona a luta pela vida. O centurião romano, ao ver como ele morreu, terá dito: verdadeiramente, este deve ter sido um filho de Deus. Esta narrativa detalhada deixa-nos com um espetáculo de opostos. De um lado, a crueldade sistemática e a zombaria da multidão. Do outro, a compaixão inabalável e a fé de um só homem. A agonia física confrontar a convicção espiritual. A questão que fica no ar é o que é que estes momentos extremos revelam sobre o nosso próprio potencial, tanto para a brutalidade como para a graça. Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta análise.